Mas aqui está bom, né? Está bom, tem uns ar-condicionados, estamos bem servidos e podemos adorar o Senhor Jesus. Nós vamos apresentar. Foi tirado as ofertas? Não foi? Aleluia, glória a Jesus. A irmã Zafira louve ao Senhor com o hino, em nome de Jesus. Enquanto a irmã Zafira louva a Deus, então a gente vai estar tirando as ofertas. Amém? Glória a Jesus. Como muita igreja que eu faço, amém? O seu Inácio passa aqui, ora com a gente, enquanto a irmã vai preparando aqui louvor. O Inácio. Deus querido, Deus amado, Senhor, abençoa a tua serva, que vai te louvar o teu nome, Senhor, abençoa essa casa de oração, Senhor, abençoa esse culto, Senhor, abençoa as criancinhas, Senhor, que aqui está, guardando, Senhor, debaixo da tua mão santa, Senhor, abençoa esse culto, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, não só hoje, mas para sempre, Senhor, tudo no teu nome, Senhor, guardando o teu povo, livrando de todas as enfermidades e todo mal, Senhor. O Senhor conhece a vida de cada um, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por tudo, pelo calor e pelo ar que respiremos, Senhor. Aleluia. Abençoa as tuas servas, as irmãs dos corais, as irmãs do círculo de oração, as tuas servas, a juventude da tua casa, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és a
eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Nós vamos apresentar os nossos visitantes, né? Os nossos irmãos que nos dão a honra da sua visita. Em primeiro lugar, nosso segundo encarregado, que está aqui também, Mosmar, juntamente com a irmã Celoí, amém? Que estão conosco. Irmão Genuíno também, que está ali na porta. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Irmão Diácono William também, Miguel, que está no teclado. Também meu avô, posso dizer assim, né? Que está aí conosco. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Também aos pequenos que estão ali na frente. Que Deus abençoe. Olha os pequenos para mim aqui. Olha para mim. Os pequenos. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim agora. Ó, todos vocês. Olhem para mim. Tá? No final do culto, eu dou uma pitulinha para cada um se ficar quietinho me olhando. Tá bom? Viu? A gente priva da liberdade, mas tem recompensa no final. Deus faz assim também. Deus nos priva de algumas liberdades, mas nos recompensa no final. Não é verdade que Deus faz assim? Viu? Tem pitulinha no final para vocês, viu? O tio paga, né? Nós estamos vendendo pitulinha aqui, é bom lembrar, né? Nós temos os guaranazinhos ali. Eu já quando eu vi os meninos entrando ali, eu já vou pensar, já estou com o olho no peixe, outro no gato, né? Já vou fazer eles olhar para mim enquanto eu pregando, e aí já vou dar um prêmio para eles no final, né? É assim que se faz. Nós estamos vendendo as pitulinhas, R$2 nos mercados, né? A gente vai fazer a R$1,50 aqui. Tá, gente? R$1,50 cada guaranazinho, né? E para os meninos que ficam quietinhos vai ser grátis. Tá? Tá entendendo? Guaraná. Aí, ó, eu já fez assim, né? Tá entendendo o mistério? Amém. Bênção de Deus na vida de vocês, tá bom? Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade no livro de Atos, falando e discorrendo em Atos 3, a partir do primeiro verso. Você que tem a Bíblia e quiser ler comigo, analisar comigo, enquanto nós estamos pregando, expondo o texto. Mas o importante é que nós venhamos a também analisar, ler o texto, pregar e também glorificar a Deus pela palavra que é pregada, né? Atos 3, verso 1, né? Nós vamos dar continuidade, damos algum pano de fundo a respeito de Atos 1, Atos 2, em algumas oportunidades, né? Subdividimos algumas oportunidades em Atos 2. Nós vamos fazer referência em Atos 3, Atos Aleluia. Glória a Deus. Atos 3. Glória a Jesus. Os irmãos já estão com a Bíblia aberta. Pode me dar um pouquinho mais de som nesse aí. Glória a Deus. Aleluia. Atos 3. Que já começa, irmãos, falando de dois homens que, no entanto, Jesus chamou para o colégio apostólico. É bem verdade, vale lembrar que estes homens, chamados Pedro e João, foram os homens que estiveram com Jesus. Esses homens estiveram por 3 anos ininterruptos, ou seja, 3 anos de maneira sequencial com Jesus. E eu comecei a pensar e imaginar, Jesus estava com eles nesse período de 3 anos, de maneira quase que todos os dias. Melhor, todos os dias. Quando eu falo ininterrupto, falo que sem qualquer desvio de atenção destes discípulos, que posteriormente seriam chamados
de apóstolos. A priori eles são chamados de discípulos do Senhor. E aonde quer que Jesus andava, estavam estes discípulos, ouvindo as suas palavras, vendo os seus milagres, vendo os seus ensinamentos. 3 anos ininterruptos, eu comecei a pensar por algum momento, equivalente a quase 9 anos de estudo. Acho que de segunda a sexta, com Jesus, apenas à noite. Mas os discípulos tiveram o privilégio de estar com aquele que foi chamado de Messias. Messias, quando você ouve falar da palavra Messias, é do hebraico que surge esta palavra, de Mashiach, que significa ungido. E é por isso que no Novo Testamento você vai ouvir falar quando do nascimento de Jesus, muitos vão dizer, o Jesus que é o Cristo. Porque Cristo vem do grego Christos, que significa também ungido. Mashiach no hebraico, ungido. Christos no grego, ungido. Por isso que no Antigo Testamento ele é chamado de Messias. No Novo Testamento ele é chamado de Cristo. Por isso que Jesus é o Cristo. Nós, devidamente, pelo nosso linguajar, pelo nosso dialeto, nós falamos, Jesus Cristo nos ajuda. Na verdade ele é Jesus, o Cristo, o ungido, o Rei, o soberano, o Pai eterno, o pão vivo que desceu do céu, a fonte da água da vida. Então ele tem todos esses predicados. Em toda a Bíblia Jesus é mencionado, de Gênesis a Apocalipse. Se formos então só falar no Novo Testamento, nós sabemos que em Mateus ele é o rei de judeus, em Marcos ele é o servo de Deus, em Lucas ele é o filho do homem, em João ele é o filho de Deus, em Atos ele é o Senhor ressurreto, em Romanos ele é aquele que nos faz mais do que vencedores, em 1 Coríntios é aquele que é nosso conforto, em 2 Coríntios é aquele que nos dá ajuda, em Gálatas é o libertador do jugo da lei, em Efésios é aquele que cumpre tudo em todos. Bem, a gente poderia falar até Apocalipse a respeito da pessoa de Jesus Cristo enquadrado em cada livro da Bíblia. Agora estes, portanto, subiam ao templo à hora nona, ou às 3 horas da tarde, que como já mencionei em outras oportunidades no livro de Daquê, que os discípulos oravam cerca de 3 vezes por dia. E conforme em Atos 2, eles estavam unânimes, 46, Atos 2 e 46, dizendo, e perseverando unânimes todos os dias no templo e no partir do pão em casa, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Mas eles estão subindo no templo. Lembra da pitulinha, hein? Eles estavam subindo no templo. A hora da oração era peculiar, era algo que era prático, era de praxe dos discípulos do Senhor estar em oração. Então eles subiam ao templo a oração nona, às 3 horas da tarde, e era no templo. Eles entraram pela parte da porta formosa. E estava ali, diz o texto bíblico, a narrativa bíblica, um coxo que punham sobre a porta e pedia esmola para todos que passavam por ali. Então esse homem estava desde sua nascença, desde quando ele era pequeno, estando naquele lugar, pedindo esmolas. Só que nesse dia em especial, acontece um milagre da parte de Deus. Nesse dia em especial acontece algo que é marcante, impactante para a vida deste homem. Um dia que ele jamais ia esquecer. Um dia que ele jamais ia tirar da sua memória. Um dia tão especial que não somente ele firmou seus pés sobre o chão, mas como também viu de perto a experiência do Deus Todo-Poderoso, a qual enviou seu Filho Jesus Cristo de Nazaré para dar vida com abundância.
Esse homem está ali como em qualquer outro dia. Não esperava, não tinha outra expectativa senão receber qualquer esmola, qualquer ajuda que pudesse então suprir as suas necessidades diárias. Ele não tinha outra expectativa senão esta. Ainda que estava à porta do templo Formosa, melhor, estava à porta Formosa no templo. E no entanto, os discípulos entram ali para a oração. E a Bíblia vai descrever dizendo que aquele homem olha para Pedro e João, esperando receber, diz o texto, alguma coisa. Esperando receber também, como os outros que passavam por ali, uma esmola. Mas o que Pedro e João vão fazer nesse instante é orar por aquele homem que estava nesta situação já por muito tempo. Pedro e João confiantes, porque estavam o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus. Confiavam na mão do Deus Todo-Poderoso. E, como eu já falei, Pedro e João chamaram a responsabilidade para si quando disse para aquele homem que estava deitado, pedindo esmolas. Eles chamaram a responsabilidade, dizendo: olhe para nós. Olhe para nós. Tem momentos que nós temos que chamar a responsabilidade de termos autoridade de Deus para abençoar as vidas que estão perto de nós, para também instruir, para também curar, para também ter autoridade para repreender os demônios. Precisamos chamar esta responsabilidade, mas para chamar esta responsabilidade nós temos que ter autoridade de Deus. É por isso que Eliseu, quando percebe que o rei rasga as vestes, ele vai dizer: ó rei, porque rasgastes as tuas vestes, deixai vir a mim, porque vai saber que aqui em Israel tem profeta de Deus. Então nós temos que chamar a responsabilidade para nós. Se o mundo está em trevas, nós temos a luz, nós temos a palavra, e nós temos que chamar a responsabilidade para nós. Nós temos que pregar a luz para o povo que está em escuridão, e em obscuridade, e em trevas, reside nas trevas. Nós temos a palavra de Deus, a palavra da cruz, o evangelho de Jesus, que salva o homem pecador das trevas, que tira o homem que está humilhado, ultrajado no pecado, destruído, humilhado, e o faz dele um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Deus pode transformar a nossa história. Deus pode transformar aquilo que o diabo tentou destruir, corrompendo os sentimentos, entorpecendo nossa alma com o pecado, a fim de que não possamos ver qualquer possibilidade da bênção de Deus sobre nós, até de imaginar que não existe um Deus, até de imaginar que não existe alguém superior, até de imaginar que não existe uma glória, até de imaginar que não existe alguém no trono que está contemplando tudo, até de imaginar que ninguém morreu por nós, até de imaginar que não foi vertida a cruz no Calvário, até de imaginar que não tem ninguém que possa apelar para o Pai. Mas Jesus Cristo se apresentou no santuário, nos céus, perante o Pai, por todos nós. A Bíblia não vai dizer que foi para um, foi para dois, ou foi para uma raça, ou uma etnia, ou para uma nação designada, mas foi por todos nós. É por isso que nós temos força de chegar para o Pai, e ter paz com o Pai através de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5 e verso 1 diz: sendo pois justificados pela fé, nós temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança, esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Voltando para a narrativa e no texto, quando a Bíblia diz
sob a responsabilidade, como eu falo, da responsabilidade que esses homens impuseram, a fim de que pudessem provocar um milagre naquele homem coxo que estava sentado à porta formosa no templo. Eles disseram: não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho, o que eles tinham? Eles tinham o poder de Deus em suas vidas. Eles tinham a graça de Deus em suas vidas. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, levanta, levanta e anda. Oh, aleluia! Glória ao nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Agora, depois do milagre, foi notório, foi evidente, porque todos no templo conheciam a vida daquele homem que estava assentado à porta formosa. Todos conheciam a sua trajetória, todos sabiam que ele nunca poderia andar. Mas no texto bíblico, eu creio na Bíblia Sagrada como regra infalível de fé e prática, como a verdade plenária, ilimitada, infalível, inerrante, palavra de Deus. É que este homem afirmou seus pés, e todos viram um milagre, e todos apavorados. E a Bíblia vai dizer que Pedro e João se situaram agora no alpendre de Salomão. Enquanto eles se situam neste lugar, vêm todos até ele perguntando, até eles, ficando atônitos de tamanho milagre, de grandeza do milagre que ocorreu. Mas os discípulos do Senhor, melhor, os apóstolos, né? Porque quando eles recebem o Espírito Santo da promessa do Pai, eles são chamados de apóstolos. E quando olhamos para a Bíblia, e no verso 12 vai dizer: Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Aí vai começar a pregação de Pedro. Assim como Pedro, como discorri em alguma oportunidade atrás, quando no subtítulo, antes do verso 14, do capítulo 2 de Atos, diz o seguinte: discurso de Pedro. Em Atos 3, quando acontece e ocorre o milagre, Pedro também começa a pregar, e com propriedade. E com propriedade do que estava falando, porque, como falei no início, os discípulos não passaram 3 anos fazendo um curso toda segunda-feira. Os discípulos não fizeram um curso teológico, não, eles ficaram 3 anos direto com Jesus. Então, quando eles pregavam, falavam com propriedade a respeito de Jesus. É impressionante o relato, a narrativa, que quando Pedro começa a pregar, ele prega com propriedade, ele prega com entendimento. E tem muita gente que diz: Pedro é pescador, ele não sabia de nada. Eu vou dizer, quem sabe de nada é você. Porque Pedro falava com propriedade sobre Cristo. Ele falava com propriedade a respeito da pessoa de Cristo. Porque ele conheceu Cristo, ele era amigo de Cristo, andou com Cristo. Até foi confundido no momento em que Cristo foi preso. Alguém disse: você fala como ele, fala como tal, é parecido. Ele fala desse jeito, você fala semelhante, você é igual a ele, você não é um dos tais. Ele disse: não sou eu. Ao tanto que ele é confundido com aquele que é a multiforme sabedoria de Deus personificada na pessoa de Jesus.
Ele é confundido. Ao tanto que os fariseus, quando vem Pedro pregar com tanta propriedade a respeito de Jesus, eles reconhecem e ficam admirados, pasmados, dizendo: este homem fala com propriedade, não é fariseu comum. Porque qualquer judeu, aos 13 anos de idade, ele chegava no bar mitzvah e era o filho da palavra. Ele é obrigado a ter de cor a lei do Senhor. Então homens que, apesar, além de ser um homem que decorava, homens que decoravam a lei, que entendiam a lei, eram homens que estavam acima desses aí, e que reconheceram a autoridade na palavra que empreende Pedro na sua pregação. Reconhecem a autoridade que empreende Pedro na sua pregação. Por que algumas vezes alguém vai dizer Jesus prega ou ensina com autoridade, não como os fariseus? O que significa autoridade? Porque quando ele prega, algo também vem com ele, a autoridade vem com ele, o milagre vem com ele, a unção vem com ele, a transformação vem com ele, tudo vem com ele. Não é somente palavras vazias e vãs, são palavras cheias do poder de Deus, que enquanto vão instruindo, que enquanto vão ensinando, que enquanto vai sendo emitido esta palavra, Deus vai transformando, Deus vai tocando, Deus vai trazendo. E Pedro começa a pregar com muita propriedade. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a Jesus. Que pregador falaria desta maneira? É muita profundidade. Porque quando Jesus pergunta aos seus discípulos, ele diz o seguinte: quem diz os homens, quem é o Filho do Homem? E os discípulos começam a dizer, aí não é dado os nomes. Uns é Jeremias, um diz que é Elias, outro diz que é Isaías. E tu, Pedro? Ele diz: tu és o Cristo. Lembra do Cristo? O Messias, o ungido? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não precisou revelar CPF. Não. Só foi suficiente ele dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação foi profunda. Aí Pedro começa a pregar de maneira profunda. No verso 13, dizendo: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha só como ele domina o texto. Olha só como ele prega no texto. Ele vai dizendo: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a Jesus Cristo, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Pilatos havia determinado que ele fosse solto, mas eles insistiram, pedindo o bandido no lugar daquele que foi o Salvador de toda a humanidade. Lembra que vos falei em uma outra oportunidade, que em Atos 2, verso 46, eles estavam orando no templo. E veja, confirmando aquilo que eu falei nas outras oportunidades, os discípulos estavam sempre no templo, a igreja estava sempre no templo. E quem estava no templo foram os homens que consentiram na morte de Jesus. Eles entregaram a mão dos romanos para que ele fosse dilacerado na carne e fosse pendurado, suspenso em um madeiro. Porém, a igreja não deixou de congregar, porque estava ali os homens que consentiram na morte, os homicidas da pessoa de Jesus. E como prova disto, no verso 13, Pedro ainda vai ressaltar, dizendo: vós entregaste na mão de pecadores. Eles estavam no templo sempre com aqueles que entregaram a Jesus, aqueles que disseram: solte Barrabás. Eles estavam sempre com eles, estavam perto deles. Dos que consentiram, não foi eles que mataram,
mas consentiram. É por isso que o texto bíblico, em algumas oportunidades, vai dizer que ele foi morto por mão de pecadores. Olha o que diz o verso 15 do capítulo 3, dizendo: e matastes o príncipe da vida. Ele está dizendo para quem? Para quem estava no templo, a qual no templo eles estavam sempre orando. Você entendeu alguma coisa aqui? Você entendeu a revelação do que eu quero dizer? Você entendeu o que eu quero dizer nesta noite aqui? Eles estavam sempre no templo, e no templo estavam os homicidas, e no templo estava aquele que matou o príncipe da vida, mas eles sempre estavam no templo, porque no templo eles tinham refúgio na oração. Se nós entendêssemos isso, que se a igreja moderna entendesse isso, não foi porque eles entregaram o príncipe da vida, não foi porque eles mataram o príncipe da vida, que eles deixavam de estar congregando, orando, buscando a face de Deus. Aprendemos com os discípulos de Jesus, ou melhor, agora apóstolos, porque apóstolo significa enviado. Agora sim, eles são enviados pelo Espírito Santo, após passar pelo colégio apostólico, após passar por um momento de discipulado, de aprendizado, se inteirando das ordenanças, dos mandamentos de Cristo. Não obstante passarem 3 anos com Cristo de maneira ininterrupta, não obstante a tudo isso, agora os discípulos pensam o seguinte: agora nós vamos pregar, estamos prontos, estamos na bênção, 3 anos com Jesus, estamos credenciados, já tenho a minha divisa. 3 anos é o suficiente para ser eu um apóstolo. Mas Jesus ainda tinha dito para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não é suficiente somente a comunhão, também tem que ter algo de cima que te respalde, que te levante, que te credencie, que te leve para frente. Aleluia. Mataste o príncipe da vida, veja, a qual ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Mas veja no verso 17 do capítulo 3 de Atos, Pedro e João, sob um entendimento espiritual, sob um entendimento a qual o Espírito Santo lhes impele, dizendo o seguinte: agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também vossos príncipes. Mas veja no verso 18, ele vai dizer que eles fizeram por ignorância. Veja o que está em Atos 17:30. Que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas quer que todos os homens em todos os lugares se arrependam. A palavra se arrependo vem do grego metanoia, ou metania, que significa arrepender-se, mudar de sentido. Ela tem um duplo sentido, mas quando olhamos para o verso 19, vem: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Tem alguém que se arrepende, mas não se converte, mas todo aquele que se converte também teve que se converter. Todo aquele que se converte teve que se arrepender melhor. No verso 18, Pedro vai dizer: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca dos vossos profetas havia sido dito, anunciado, que Cristo havia de padecer. Pedro não se esforçou em dizer que eles estavam sem esperança. Somente disse que eles mataram o príncipe da vida, mas o fizeram por ignorância, a fim de que eles pudessem obter o perdão por arrependimento, se convertendo dos seus pecados. Veja que no verso 19 vai dizer: arrependei-vos, dando para eles uma luz, uma esperança, dizendo: arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados,
e venha os dias de refrigério. Lembra o que diz Paulo aos Romanos? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas. Como no verso 3 do capítulo 5 de Romanos, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, paciência, experiência, a esperança. E no verso 19, ele dá dois elementos cruciais, principais, para o bom início da carreira cristã. Abstendo-se do vício, obtendo a virtude. Olha, vou repetir. Saindo do vício, obtendo a virtude, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venha o refrigério, e venha o refrigério sobre nós. Sabe que, mesmo que nessa situação de acusação, em que estavam aqueles homens judeus por entregar o príncipe da vida, a fonte da água viva, mesmo nessa situação, Pedro ainda vai dizer, no verso 20, e envia a ele Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, a qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Veja como Isaías, o profeta messiânico, que foi o profeta do advento de Cristo, o primeiro advento de Cristo, em certa feita ele vai escrever dizendo: eu sou aquele que anuncia o fim desde o começo. Não, você não entendeu, vou repetir. Eu sou aquele que anuncia o fim desde o começo. Veja o que Pedro prega com tanta graça. Ele dizendo: convém que o céu contenha os tempos da restauração de tudo. Meu Deus! Para quê? Para que esses homens pudessem chegar, ser nomeados também para a salvação. Para que esses homens pudessem também ser eleitos com base na promessa da esperança de Cristo. Para que esses homens tivessem a oportunidade de serem salvos. Para que os céus contenham a restauração de tudo. Porque Pedro, porque João sabiam muito bem qual seria o destino e o fim de todas as coisas. Pedro também escreve que todo o céu e a terra estão reservados para o fogo, estão entesourados para o juízo. De maneira que no Apocalipse capítulo 21 vai dizer: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E vai continuar dizendo: eu, João, vi a santa cidade adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, nem lamento. Não haverá mais depressão, não haverá mais problemas, não haverá mais diversidade, não haverá mais tribulações, não haverá mais situações em que ficamos sem entender, ou quem sabe sem entender como resolver para chegar a um determinado comum. Não haverá mais pranto, nem dor, nem lágrima, porque as coisas passaram. Todas as coisas passaram. Está entendendo? Que profundidade em que Pedro começa a pregar, começa a informar a todos que estavam atônitos, perto do homem curado, perto do homem restaurado.
Mas ele começa a falar com a revelação do Espírito Santo que estava sobre o seu ser. Mesmo que aqueles homens não viessem a se converter ou se arrepender, mas a palavra está escrita para que possamos pregar aos demais irmãos. Anos, séculos se passaram, e pregações em cima deste texto, pregações em que o mundo, Deus estava contendo o mundo para a restauração final, e o dia final do juízo final, para que todas as coisas dessem o seu desfecho. Já é 9h30, eu estou hoje bem inspirado. Vamos se colocar de pé. Já podia entrar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com trombeta de Deus, alarido, voz de arcanjo. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares. E portanto, estaremos sempre com o Senhor. Imagine, nós passamos nossa vida aqui, perdemos um pouco da nossa saúde, a nossa pele que um pouco de repente era mais jovial, daqui a pouco fica um pouco mais enrijecida com o tempo. Não temos mais a mesma força, a mesma memória, o mesmo dinamismo. Mas sabemos que um dia teremos um corpo transformado. Nunca me esqueço que quando o pastor que eu via pregar quando era muito pequenininho, pastor Vigílio, e no ano de 2013 ele chegou aqui velando o corpo da minha avó. Ela era uma senhora muito velhinha, e nos últimos dias dela, eu chorava de ver do estado de saúde que ela se encontrava. E por vezes não queria até nem vir até a casa da mãe, porque quando eu saía de lá, eu já saía com lágrimas nos olhos, porque eu não aguentava ver aquela situação. De ver meu pai e minha mãe carregar ela, ficar vegetativa e não saber o que estava acontecendo na sua volta. Estando com Alzheimer, não sabendo nem quem era o nome da mãe, nem quem é o nome do pai. A minha avó também, a outra avó que é mãe do pai, também estava com Alzheimer. Imagina, passar a vida toda criando filhos e não lembrar do nome dos filhos. E a gente tem que fazer um esforço. Olha só, teu neto, aquele que tu xingava, aquele que tu dava uns peteleco, aquele que tu dava, chamava atenção, de repente até pegava uma cinta, e ele escondido da mãe, dizendo, eu vou bater em ti, se teu pai não bate, eu bato. Mas daqui a pouco esquecia teu nome. Isso bate como uma tristeza no teu coração. Imagina que nós temos hoje o nosso pai e a nossa mãe que servem a Deus juntamente conosco. E eu oro muito pela vida do meu pai. Que bom que se ele fosse um presbítero da igreja. Que bom que se fosse de repente até um porteiro. Que bom. Mas quem convence é o Espírito Santo. Não sou eu. Por mais que pregue, por mais que fale, por mais que discorra, por mais que conheça, mas quem convence é o Espírito. Às vezes nós temos alguém tão petrificado em nossa família, só para Deus dizer, filho, quando alguém aceita Jesus, é porque sou eu, o Espírito Santo, que toca, que limpa, que toca, que restaura, que traz, que atrai, que levanta, que cura, que liberta, que abre os olhos, que liberta a cegueira. E hoje nós temos, alguns aqui têm seus entes, têm seus pais. De repente seu Inácio, em algum tempo depois, vai poder contemplar aqueles que muito tempo atrás ele viu, e que hoje não estão mais aqui. E quem sabe, aqueles que nós não estamos vendo hoje, e que nós desfrutamos de algum tempo hoje, poderemos ver mais além depois. E possamos ter uma vida, irmão, santificada no Espírito. Uma vida com Deus. Irmão, não imagine você que os detalhes Deus não vai dar atenção. Eu falei no grupo lá e realmente a detalhes Deus vai dar atenção. A detalhes. Bem, eu poderia contar uma experiência aqui. Meu tempo acabou. Mas uma senhora de idade que trabalhava numa casa. Uma mulher que, uma senhora devota de oração.
Mas ela acabou falecendo. Só que, numa oportunidade, Deus faz com que ela volte à vida. E ela volta à vida e diz que estava indo para o inferno. E ela perguntou lá, quando estava indo para o inferno: por que eu estou indo para o inferno? Sabe por quê? Porque aonde tu trabalhava, tu levava aqueles pequenos lotes de sabão que a tua patroa não fazia falta, mas você levava sem pedir. E a gente pensa que detalhes não vamos perder a salvação. Às vezes nós temos que ater o nosso olhar, nós temos que fechar os nossos olhos, porque a Bíblia diz que tem a concupiscência dos olhos. E às vezes nós temos que pegar, sabe fazer o quê? Baixar a cabeça e dizer: Senhor, eu quero ser santificado pela tua palavra. E detalhes vão fazer com que eu perca a salvação. Sabe por quê, irmão? Porque muita gente me pergunta: mas por que tu não fica somente pregando? Tu é campanheiro, rapaz, tu é pregador, rapaz. Sabe por quê? Porque eu prefiro ir para o céu. Eu prefiro ir para o céu. Porque eu prefiro ir para o céu. Eu prefiro ser trabalhado por Deus e ir para o céu. Eu prefiro ser trabalhado por Deus e ir para o céu. Obedecer a Deus, a sua vontade, e ir para o céu. Então, te preocupa, meu irmão, que você está aqui, vai ser gravado, muitos irmãos vão ver, outros irmãos de outras congregações vão ver. Te preocupa em ir para o céu, não em pregar, não em fazer qualquer outra coisa, mas ir para o céu. Nós queremos ir para o céu. O nosso alvo tem que ser o céu. Ainda como nos tempos de Pedro, os céus estão contidos para a restauração final, para que a salvação chegue para o teu parente, para você, para a tua história, para teus filhos, para teus pais, para os teus avós, quem sabe. Abençoe aqueles que estão do teu lado, abençoe teus parentes, ame eles, como nosso irmão botou lá: ame seus parentes, ame, ore por eles, ame eles, chore com eles. Não somos todos iguais, somos diferentes. Não somos iguais, temos pensamentos diferentes, visões diferentes. Mas queremos ir para o céu. Vamos orar? Alguém quiser uma oração, passe aqui à frente. Aleluia. Estou sentindo a graça de Deus neste lugar. Sentindo a graça de Deus. Lembra que há detalhes. Não pensa que Deus não vai se ater em detalhes. Deus vai se ater em detalhes. 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 Deus quer nos salvar. Ah, mas amanhã. Deus quer nos salvar. Deus quer nos salvar. Deus quer salvar a gente que está aqui dentro. Eu prefiro pregar essa mensagem aqui do que dar um afago no teu ego. Deus vai te levantar, vai te dar vitória, tu vai voar. Mas que adianta eu dizer isso se você pode ir para o inferno? Porque tem ainda sentimento de inveja, tem ainda sentimento de ciúme, tem ainda sentimento de várias coisas no nosso coração. Mas Deus quer trabalhar em nós. Deus quer trabalhar no nosso coração. Quem sabe você vai ter a liberdade, quem sabe, de pegar na mão de alguém, pedir perdão para alguém, abraçar alguém, dizer: eu quero ir para o céu. 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 O que me importa é ir para o céu. Eu quero ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu quero ser lavado e transformado pelo sangue do Cordeiro. Espírito Santo de Deus, nós queremos, Senhor, agora orar pelos nossos irmãos.